A nossa fala, ela tem alguns objetivos. Nós não estamos aqui para ensinar. Mesmo que eu tenha sido professora há muitos anos. Nós só aprendemos quando queremos. O conhecimento existe para todos nós. Mas é preciso que da nossa alma exista uma vontade que, segundo o nosso querido Leon Denis, é a força magistral que move a todos nós. Vou fazer um caminhar sobre mediunidade e reunião mediúnica. Como a nossa amiga falou, a Marli, pelo seu, adquiriu 30 volumes de uma obra que, sem dúvida nenhuma, ela tem nos dado muita alegria, porque ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira e não sei em qual edição ela está, mas ela caminhou bastante. Nós vamos tentar fazer 2 intervalos para perguntas. O primeiro depois do nosso lanche e depois no final. Durante o lanche, eu estarei autografando para quem quiser receber a minha vibração no livro. E depois, no final. Por que nós não abrimos para que as perguntas sejam a todo instante? Senão nós não acabamos de falar. Mas vocês podem perguntar coisas relacionadas com a mediunidade. Mesmo que o nome seja Carmen, eu não tenho bolinha de cristal, eu não jogo tarô, não é? Porque tem um nome tarológico. Nós vamos trazer a doutrina espírita voltada para conhecimentos que a maioria deles vocês já têm. É uma recordação em grupo. Nós gostaríamos muito que, ao sairmos daqui, começando por mim, eu esteja com uma felicidade augusta, porque relembrei e aprendi do falado coisas que passaram frugalmente da minha mente. Mas quando nós vamos colocar os slides, eu vou ler. E a nossa psique, a nossa casa mental, ela lê. Quantas vezes ela lê, mais ela vai aprender. Nós vamos trazer praticamente a nossa doutrina espírita deixada pelo codificador Allan Kardec e livros que denotam a mediunidade do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Vou fazer uma introdução que eu gosto muito. O tema é a prática mediúnica espírita. Esse livro, ele tem uma pequena história que a mim é muito graciosa e importante. Por quê? A nossa querida Marta Antunes Moura, que foi representante da área da mediunidade da nossa FEB, e que depois passou a ser vice-presidente da FEB, e agora ela passou o seu mandato. Foi uma mulher
brilhante na coordenação de coisas, de gestões da Federação Espírita Brasileira. Ela é minha amiga há muitos anos, porque quando ainda no CRE, ela ia no CERJ, que era, como é que se chamava o CERJ? O ZERJ, quando era responsável pela área da mediunidade. Nessa época, eu ajudava o Miguel Tavares de Gouveia, que era o responsável pela área sul, que naquela época ainda não tinha o Mato Grosso do Sul. Eram os estados do sul. Então, nós estávamos no Congresso Mundial Espírita, ou Congresso Espírita Mundial, o 9º, na cidade do México. E eu fui visitar o México, convidada pela Seja, que é uma casa espírita, que fica lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E a Marta, com outros companheiros, eram os palestrantes. Nós estávamos no hotel com esse grupo da Seja. E um dos meus amigos deste grupo disse assim: Carmen, eu gostaria muito de falar com o Rossando Klinge, porque eu queria convidar ele para ele ir no Reino Unido, já que o nosso amigo morava no Reino Unido. Mas não queria ir sozinha, você pode ir comigo? Eu fiquei meio vexada, porque eu não tinha intimidade com o Rossandro. Ele disse: não, mas vamos, se você não for, eu não vou. Como eu devia, aspas, alguns favores ao meu amigo, eu digo, então nós vamos. Então nós chegamos no hotel e eu levei um susto, porque tinha acabado o café da manhã e lá estava todo mundo que ia fazer a palestra. Não todo mundo, mas assim, 80% das pessoas. E quando eu passei, a Marta Antunes estava numa mesa, me pegou pela mão e disse: Carmen, que bom que você está aqui, senta aqui comigo, porque ela estava sozinha, o resto era tudo homem. Senta aqui comigo. E nós começamos a conversar. Da nossa conversa, saiu uma frase que nós duas dissemos de maneira diferente. Nós amamos Manuel Filomeno de Miranda. Ela por seus motivos e eu pelos meus motivos. Ela disse: estou tendo uma ideia. Será que a gente podia escrever alguma coisa sobre ele? O que você acha? Eu disse: eu acho muito bom, mas não sei se eu tenho competência. Ela disse: claro. Ela disse: mas eu já sei o que eu vou fazer. Ela disse: vamos lá. Me puxou pela mão e nós fomos lá no fundo, onde estava sentado o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela disse: Divaldo, olha aqui quem está aqui, a Carmen Silveira, você conhece? Ele disse: claro, a minha querida Carmencita. Aí eu disse: como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Aí a Marta disse: pois é, Divaldo, nós estamos querendo fazer alguma coisa sobre o Manuel Filomeno de Miranda. Será que a gente pode passar uns dias na Mansão do Caminho? Ele disse: pode, claro que pode. Mas quando? Nós já tínhamos conversado que se ele permitisse, a gente iria no mês de janeiro, porque seriam as nossas férias. Ela disse: janeiro. Ele disse: acho que janeiro não pode, porque janeiro nós recebemos muitas visitas. Mas, Marta, você é familiarizada lá na mansão, você quase é dona da mansão, você liga depois e combina para ver quando é que vocês podem chegar lá. Eu só estou fazendo essa explicação primeira para dizer que quando nós temos boa vontade, quando nós temos um sentimento de amor, de cuidado pelo Espiritismo, o mundo espiritual superior que nos governa, nos ampara
E ele nos orienta, em vez de sermos orientados pela turma da retaguarda. Então esse livro não foi ao acaso. Foi uma vontade, com certeza, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? O livro, ele é pequeno, é dividido em 3 partes, e nós temos em cada capítulo, várias referências. Então não é um livro de achismo, vocês vão encontrar um livro de estudo. É um livro de estudo. E eu tive a felicidade de ser convidada pela Marta, que é uma potência de estudos e de possibilidades de mentalização mediúnica. Eu fiz pouca coisa, mas me senti agraciada de poder contribuir para a Mansão do Caminho, para a Federação Espírita Brasileira, para o nosso estado do Rio de Janeiro, porque eu já fiz palestras e seminários em vários lugares do nosso estado, já autografei muitos livros, porque a Marta não veio, mas hoje, coincidentemente, ela estará fazendo, depois eu posso passar para o Cirilo, está fazendo o primeiro seminário de 3 sobre o livro, pela Federação de Piauí. Então ela faz de tarde e eu faço de manhã. Sempre online, porque ela agora está um pouco adoentada. Então, o que aconteceu? Nós estamos nesse grupo que nós fomos visitar onde Juana Inês de la Cruz, uma das reencarnações de Joana de Ângeles, estava. Onde estavam todas as coisas da Joana, já que a SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, foi fundada também pelo Divaldo Pereira Franco. Então a gente vê uma conexão do mundo espiritual que às vezes nós, do mundo material, nós temos muita dificuldade. Porque nós queremos ser os donos da bola. Nós temos muita dificuldade de nos unirmos pelo amor. Nós nos unimos pelo dever, muitas vezes. E muitas vezes nos desunimos. Ah, eu não vou não. Aquela casa espírita, aquela pessoa, a gente faz vários óbices ainda. O mundo espiritual superior, eles se unem. Eles aprenderam a ser cooperativos. Então, nós fomos aqui visitar, e aqui está, é uma estátua grande, mas tem muitas figuras de onde a madre, a Soror, esteve. Porque Joana de Ângeles, a primeira reencarnação dela foi na época de Jesus, que ela deixou-nos ver como Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa, onde ela conversou com Jesus, e daquela época em diante, ela deu-se inteiramente ao estudo e a falar de Jesus. Depois ela foi Clara de Assis, lá na Úmbria, na Itália. Depois a nossa querida Joana de Asbarre, e depois ela foi no Brasil, no século XIX, Joana Angélica de Jesus, quando desencarna em 1822, na era da independência. Ela foi uma pessoa que tomava conta de um local, de uma instituição que cuidava das jovens que engravidavam e que as suas famílias jogavam na rua.
Então, ela acolhia. E o exército da independência quis entrar no convento e sediciar aquelas mulheres que lá estavam. E a Joana se postou na porta, com os braços abertos, e disse: só entram se for por cima do meu cadáver. Um daqueles soldados inexperientes pegou uma baioneta e enterrou perto do coração da Joana. Este espírito, Joana de Ângeles, é a coordenadora da colônia espiritual que existe sobre a Mansão do Caminho. Ela dirige toda a obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Daí ela também coordenar a parte do Manuel Filomeno de Miranda, a parte da nossa querida Amélia Rodrigues. Então é um espírito de escola. Quem sabe que um dia a gente não vem aqui fazer um seminário sobre o que eu estou falando da Joana. É algo maravilhoso saber que essa mulher reencarna em 4 reencarnações para se deixar beber pelo amor do Cristo. Aí nós estamos aqui e nessa foto tem o presidente da Federação Espírita Portuguesa, que ficou muito meu amigo e também me convidou para fazer palestra lá. Então a gente imagina que a gente está dirigindo as nossas vidas. Dirigimos as nossas vidas sozinhos? Não. Podemos ser dirigidos de um lado e do outro lado. Vamos ver se hoje a gente escolhe o nosso lado perfeito. Eu acredito que sim, que vocês chegaram tão cedo. A vibração do ambiente está deliciosa, porque nós tivemos a contribuição belíssima das músicas. Agradeço bastante aos rapazes e à jovem, com a voz clara, bonita, límpida, que cantou para nós. Assim, nós fomos aqui. Desculpa. Aqui é a Mansão do Caminho, num lugar chamado Cantinho da Joana. Então nós ficamos lá uma semana do mês de fevereiro do ano 2020. Voltamos para casa e cada uma de nós foi escrevendo livro. Aí a internet é a nossa amiga. Manda para lá, manda para cá. O livro ficou pronto em 2021, mas foi lançado em 2022. Foi assim, num galope. Porque eu imagino como os mentores ativaram, né, a nossa glândula pineal, né, os nossos neurônios, para que a gente fizesse, porque estava na pandemia e tinha pouco livro novo, porque as pessoas não estavam fazendo livros, porque estavam em casa. Então, agradecemos a Mansão do Caminho, não é? Em fevereiro de 2020, e após muitas leituras, nós escrevemos o livro. Eu não sei por quanto o livro vai ser vendido. 33. Se vocês quiserem saber um pouco mais, ele é vendido a R$50 pela FEB. Pela primeira vez, eles fizeram grandes abatimentos, abateram 40 e tantos % sobre o livro. Então eu liguei para Marli e disse: Marli, você gostaria de comprar o livro? Porque está quase pela metade do preço, não é? Não é porque eu contribuí com o livro, é porque o livro, ele é um livro de estudo, é um livro que traz toda a obra do Manuel Filomeno de Miranda, muitas delas que nós nunca abrimos o livro. Quem quiser, depois eu autografo, dou um recadinho do mundo espiritual, deixa também uns beijinhos. Então, é um livro, uma obra modesta,
em que nós buscamos o trabalho do Manuel Filomeno de Miranda. Que ele vem realizando isso no mundo físico, no mundo espiritual, extrafísico. Por quê? Também tem uma história. Tudo tem história, meus amigos. A nossa vida é cheia de histórias. Manuel Filomeno de Miranda, o nosso livro, tem a biografia dele encarnado, que é a mulher do Peixotinho, que agora desencarnou, lá da Bahia. Ela fez um relato, porque ele ajudou muito hoje a Federativa da Bahia ser do jeito que ela é, porque ele pegava os livros, condensava e fazia o resumo. Daí estudava muito, lia muito. E ele desencarna e vai para o mundo espiritual. Um dia, Chico Xavier liga para Divaldo, manda um recado e diz: avisa o Divaldo que eu preciso falar com ele com urgência. Os espíritos encarnados, que são mais evoluídos do que nós, eles obedecem de prima. Se fosse a gente, pergunta a ele, diz a ele o motivo. Divaldo diz, em várias palestras, nem pestanejei. Arranjou um tempo, avisou que ia lá. Quando chegou lá, Chico disse: Divaldo, tem um amigo nosso que pediu para eu falar com você porque ele quer trabalhar com você. Ele já conversou com a Joana de Ângeles e ela permitiu. Olha que delícia! Assim somos nós, meus amigos. O nosso mentor cuida de nós e avisa não e sim. Como nós não somos tão obedientes, o não vira sim. Aí ele disse aqui, ó. Esse aqui. Ele disse: eu sou o Manuel Filomeno de Miranda. Aí Divaldo disse: eu conheço. Pois é. Eu estudei 30 anos no mundo espiritual sobre obsessão e desobsessão, usando os conceitos de mediunidade. Eu queria que você contribuísse comigo para que eu pudesse deixar essas obras para as pessoas estudarem. Divaldo disse, que nem eu disse: será que eu tenho competência? Ele disse: tem, mas eu vou combinar com a Joana e eu vou te levar para os locais onde eu trabalho. Você tem que se preparar muito. E eles entraram no submundo da obsessão. Daqueles lugares que umbral é nosso lar. E ele mostrou a Divaldo, antes de escrever, o que acontecia naquelas zonas pestilenciais. Divaldo conta que coisas ele nunca podia imaginar que acontecia dentro da Terra, na fornalha que existe dentro do nosso planeta. Então, é muita felicidade a gente poder saber dessas histórias, porque essas histórias são verídicas, são histórias com H, não são histórias com E, não são histórias, são histórias que fazem parte do nosso cancioneiro espírita. Então, nós vamos falar com Allan Kardec, aqui com Allan... de Allan Kardec, e vamos falar do Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos um sumário que tem uma apresentação do livro e tem um retrato de uma vida, que é justamente a biografia do Manuel Filomeno de Miranda. E o livro é dividido em 3 partes. A Marta Antunes de Moura está fazendo hoje à tarde a primeira parte. Depois ela vai fazer em 3 dias, a segunda parte e a terceira parte. Ela vai se aprofundar. Nós vamos trazer respingos, porque eles vão permitir, excepcionalmente, que o PDF seja gratuito.
Porque a FEB vende online, além do livro em papel, tá certo? Então, precisamos estudar mais sobre mediunidade? Vocês não vão, eu não vou falar nada, eu só quero que vocês digam sim ou não? Sim. Beleza. Por quais motivos? Qual a real necessidade? Ou quais as reais necessidades? Muitas. Vamos ver se depois que a gente terminar essas respostas, vocês já tenham conseguido dar a vocês mesmos. Tá certo? Então, na primeira parte, nós temos a preparação da reunião mediúnica, que vocês já devem saber. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Levante a mão quem trabalha em reunião mediúnica. Bastante. Se aqui nós temos 90 pessoas, talvez umas 40 pessoas. Que ótimo. Estou no lugar certo. Não, porque a gente não sabe, não é? Não sei. Então, o conhecimento do Espiritismo, do Evangelho, a revelação espírita, e eu marquei aqui, em negrito, o conhecimento específico da mediunidade, o perfil do trabalhador da mediunidade e a educação da mediunidade. Será que tem um perfil do trabalhador da mediunidade? Tem. Primeiro ele tem que estudar. A gente vai falar depois, eu não posso dar spoiler, senão eu não acabo, né? Eu tenho que ter uma sequência. Então, a finalidade da mediunidade. Então o que Kardec está dizendo? Né? Que nós não devemos questionar o médium, mas ainda questionamos. Aí diz assim, mas como aquela pessoa tão simplesinha, como é que ela tem tanta mediunidade? A gente questiona assim, aquela pessoa tão raivosa, tão mal-humorada, como é que ela tem tanta mediunidade? A resposta está aqui. Os bons, os mais sinceros, eles trouxeram isto do mundo espiritual, porque uma das nossas funções sermos médiuns. Aliás, todos que levantaram a mãozinha, que estão na reunião mediúnica, eu levantei também a minha, pedimos muito para trabalhar na reunião mediúnica. A fila estava quadruplicada. Eles disseram, coitadinhos de vocês, nos tiraram. E aqueles que ainda não estudam muito, aqueles que brigam demais, que reclamam muito da vida, são para tirá-los do vício. O que significa isso? Todos nós devemos exercitar a nossa mediunidade. A pergunta é, precisamos todos de estarmos na reunião mediúnica? A mediunidade nossa, nós usamos quando? Todos os dias, todas as horas. 24 horas. 24 horas. Quando eu estou no trânsito, e que eu não dou passagem para um pedestre, eu estou com pressa, está na faixa, e eu avanço na faixa, eu estou sendo uma boa médium? Eu estou sendo quase uma obsessora, né? Porque estou agindo inadequadamente. Então hoje, nessa hora, todos nós estamos usando a nossa mediunidade. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais. Então, a prática saudável da mediunidade é, desse modo, um grande desafio. Porque muitas vezes os nossos comportamentos são doentios. E aí nós usamos mal esse atributo nosso do espírito. Quando eu digo que é atributo do espírito, eu já estou dizendo que os animais não são médios, porque eles são princípio inteligente, tá certo? A gente não precisa dizer a frase toda, nós temos que aprender com os benfeitores. Nós usamos metade e outra metade a gente entende. Os espíritos
são médiuns. Conclui-se, então, que os animais não são médiuns, porque eles não são espíritos. Mas eu tenho uma gatinha, eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma calcatua, que ela parece que entende tudo. Ela entende, porque a visão e a audição são muito melhores do que nós. Há uma percepção de vultos. De vultos. Quando às vezes o cavalo empina e o cavaleiro cai no chão e não tem nada, é porque ele vê um vulto escuro e ele levou um susto. O cachorrinho, quem tem cachorrinho aqui? Gente, eu venho morar aqui, que beleza! 80% tem cachorrinho. Quando que o cachorrinho avança para alguém? Quando ele é educado. Quando que ele avança? Ele está vendo alguma coisa estranha. Ele está vendo alguma coisa estranha. É mediunidade? Não. É percepção, é intuição que os animais têm mais do que nós. Então é muito bom que a gente saiba disso. Que a gente não possa dizer assim, olha, vou jogar no bicho. Aliás, eu acho que agora ninguém aqui joga no bicho, né? Porque nós estamos ajudando aqueles senhores que não fazem nada na vida. Quando uma pessoa que vende drogas diz que está trabalhando, eu rio. Porque trabalho é alguma coisa útil. Trabalho, a definição de trabalho é alguma coisa útil no bem. Vender drogas não é trabalho. Tem outro nome, mas não é trabalho. Então a gente tem que entender isso. A gente não pode estudar, decorar e ficar repassando. Olha, o seminário foi ótimo, era bom ter estado lá. O seminário é para nós. Quando eu faço um seminário, eu digo assim, meu Deus, é a 10ª vez, mas eles ainda acham que eu não sei, então eu vou fazer outra vez. Meu seminário é sempre mudado, mesmo que o título seja igual, porque eu preciso aprender. Porque a gente só fala do que estudou, não é? Eu não posso falar coisa que eu não sei. Então, consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito, o médium consciente de si mesmo e das lições edificantes do Espiritismo, empenha-se com força, com coragem, para se melhorar moralmente. Carmen, eu já sou moralizado. Eu não mato, eu não bato, eu nunca bati na minha mulher. Eu sou ótimo. E quantas coisas erradas fez para a sua mulher? Quantas coisas deixou de ajudá-la? Eu nunca bati em meu filho. Mas quantas palavras rudes disse para o seu filho? Nós vamos falar disto. A moral. Como é o nome desse senhor que respondeu a pergunta? Rubem. Senhor Rubem. O senhor Rubem falou de acordo com o Evangelho do Cristo. A prece, de acordo com Cristo. O 34º seu, o 43º seu, funciona de acordo com Cristo. Mesmo que tenha essa série The Chosen, que eu amo, não sei se vocês já viram, que aquele Cristo gritava, é tudo bonito, menos o grito, né? Imagina, se nem eu quero gritar mais, como é que Jesus ia gritar? Espírito crístico, mesmo na carne. A gente tem que tirar um pouquinho daquele denodo lá que escreveram, porque é a 8ª arte, não é? Então, nós temos que objetivar servir mais e melhor. Outra
grande finalidade da mediunidade e da existência dos médiuns é transmitir a evidência de que existe um mundo espiritual, que nós estamos vivos. Tá certo? Porque se não houvesse mediunidade, como é que nós íamos saber que existia uma colônia espiritual chamada Nosso Lar? Vocês acreditam na colônia? Vocês acham que passaram por lá? Faz assim, gente. Sim! Se não tivesse passado por lá, nem que fosse num átimo de segundo, não é átimos, é átimo de segundo, não estaríamos aqui. Ninguém sai do umbral, vem direto para a reencarnação, sem passar por uma colônia espiritual. Por isso que nós temos que agradecer imensamente ao nosso querido Francisco Cândido Xavier e ao nosso espírito Emmanuel. Porque se não fossem eles com a série André Luiz, nós ainda estaríamos achando que o bom médium é aquele que tem várias aptidões mediúnicas e não é aquele que traduz a mensagem do mundo espiritual na vida de relação ou na reunião mediúnica. Se não fosse a série André Luiz, nós estaríamos piores, meus amigos. Ainda nem tinha chegado a transição planetária. Porque como nós íamos saber, como nós íamos entender que os espíritos obsessores saíram do orbe e foram para um outro mundo, desligados, segundo o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, naqueles 4 livros sobre transição planetária. Mas, completando o que Divaldo falou sobre o Manuel Filomeno de Miranda, Chico Xavier, está escrito lá, disse que Manuel Filomeno de Miranda complementa as obras de André Luiz. Olha que delícia! Daí, o nosso livrinho simples, 160 páginas, escrita com carinho, tem referências bibliográficas, às vezes um capítulo, 15 referências, 13 referências, 10 referências. Então, o leitor pode ler e buscar na obra de origem o que está lá escrito. Não é apostilado, é o livro que está lá escrito. Seja, porém, sob qual aspecto se manifeste, objetiva comprovação da imortalidade do espírito. Existe esse livro aqui, Mediunidade, Desafio e Solução. É uma obra-prima. Os 40 médios que levantaram a mão. Cara, eu sou na reunião mediúnica, eu só estou na vibração. Como é que chama? Não. Quando aquela pessoa fica na reunião e não recebe espírito nem dialoga. Como é que você chama? Doador de fluido. De apoio, nós temos vários sinônimos. Mesmo esse médium tem que estudar. Então essa obra é maravilhosa. Mediunidade, desafios e bênção. Pequenininho, mas vai no âmago da nossa alma. Porque ele vai e diz, isso deve fazer por isso assim, assim. Aquilo deve evitar por aquilo. Ele explica o motivo. Vejam, a casa espírita consciente promove cursos. As casas espíritas que vocês frequentam promovem cursos? E vocês fazem? Eu vou mudar para Itaipuaçu. Então, como um bom pintor, pintaria uma tela sobre este lindo parágrafo. O parágrafo que a nossa Maria Marluce leu, pintando um pouco sobre mediunidade. O Cirilo perguntou, Carmen, eu preciso, você gostaria, melhor dizendo, foi assim que ele falou, que eu passasse uma cena do Ghost? Não. Passei essa cena aqui que é igual Ghost.
A criança está vendo um amiguinho espiritual, ou um espírito que não é tão amigo. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui, na juventude ou na infância, teve amiguinho espiritual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As outras pessoas brincavam com quem? Porque o amiguinho espiritual era aquele que brincava mais com a gente. Não é? Então, hoje, o mundo todo, inclusive a Sociedade Médica Espírita, que tem no Brasil e fora do Brasil, nos avisa que a mediunidade está chegando. A criança já nasce vendo os espíritos. Vocês têm acesso ao Facebook, ao Instagram, de ver aquelas criancinhas prodígios? Tem um menino de 4 anos que eu fico encantada. Um médico cardiologista, vocês conhecem? Cara, ele sabe tudo! Eu acho que tem alguns cardiologistas que estão estudando outra vez, porque ele sabe mais. Ele sabe mais. Mas vocês veem como os pais compram tudo para ele. Estimulam. Porque tem um esquecimento, às vezes, do mundo espiritual. Então, ele está sendo estimulado. Ele está sendo estudado por vários países, meus amigos. Talvez vocês não saibam. Ele está sendo visitado, questionado por médicos, por psicólogos, psicoterapeutas, para ver quem é aquela criança. A reencarnação explica. Para nós é muito simples, não é simples? A gente sabe logo, é a reencarnação. Mas as outras pessoas que nem acreditam que exista isso, elas ficam curiosas. Então, é também uma curiosidade das pessoas que querem saber o que está acontecendo. A pergunta é, todos somos médiuns? Sim. Meu Deus! Então, se todos somos médiuns, por que não tem, por exemplo, 60 pessoas aqui presentes, encarnados, que trabalham reunião mediúnica? Por que só tem 40? Será que as 20 das 80 têm medo? Não tem espaço para todos. Tem sim, tem várias casas espíritas. Espaço tem, ó, não é por isso. Espaço tem. Se a casa espírita tem uma reunião só, e se tem muitos médios que já estudaram, estão prontos, ela vai abrir uma segunda reunião. Não vai? Ou a diretoria da casa não deixa? Não deixa? Ah. Então, as pessoas que estão me ouvindo, devem repensar. Mas só vai abrir uma nova reunião se houverem médios preparados. Às vezes não abre porque ainda não está, aspas, no ponto, igual bolinho. Não solo o bolinho, mas também não pode ser um bolinho que não está cozido. Não é fácil ser presidente de casa espírita. Quem é presidente de casa espírita, levanta a mão. Só tem uma, 2. Presidente, 3. 2 mulheres e um homem. 3 mulheres. 3 mulheres. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei aqui como é que divide, né? Quem é do departamento de mediunidade? Não é que seja médium. Quem trabalha na casa com mediunidade? Pouca gente, não é? Não deu nem 10 pessoas. As outras ficaram em casa? Ou são 10 só? São 10 só, Cirilo? São 8 casas espíritas vinculadas ao 43º seu. Então... olha a resposta do Cirilo. São só 8 casas espíritas do seu. Agora,
Precisa ser uma pessoa só? O CERJ não orienta que devem ser 2 pessoas? Aí já são 16. Certo? Vocês sabem disso ou vocês acham que eu estou inventando? Em cada função, em cada proposta, devem ter 2 pessoas. Um dirigente, reunião mediúnica, e tem um segundo dirigente. Um ajudante da evangelização e o coordenador da evangelização. Porque se o coordenador ficar doente, o que vai acontecer? Não é verdade? Vejam, olha só. Antes do Cirilo falar, que ele vai dar a respostinha que ele acha que está certa. Não, pode falar. Acontece o seguinte, Jesus, vamos falar de Jesus. Quantas pessoas Jesus convidou para fazer o seu colégio apostolar? 12. Ele não convidou um só. Ele convidou 12 terríveis. Terríveis. Que brigavam, que reclamavam. Por quê? Para a gente se identificar com eles. E dizer, eu também sou seguidora do Cristo. Eu sou igual a Simão Pedro. Ninguém é igual ao João. Todo mundo é igual aos outros. Então vejam, nós só funcionamos no coletivo. Vamos voltar para nosso lar. Quem estudou nosso lar, levanta a mão. Você estudou? Eu li. Leu? Então levanta a mão. Quem leu ou estudou? Vamos lá. Todo mundo. Não, eu vou deixar você falar. Não, eu não vou cortar a sua fala, não. Acontece o seguinte. Quantos ministérios tinha a colônia Nosso Lar? 4 nada, 6. Quantos ministros tinha em cada ministério? 12. No total, quantos ministros? 72. Quando eu vejo o Brasil, em cada mudança do governo, eu digo assim, Ismael, que coordena o Brasil, levou essa pessoa para o nosso lar. Tem tanto ministro no nosso país que ele está copiando. Ele está copiando. Em vez de 20, tem 40 e cada vez aumenta mais. Então vejam, o ideal é ter 2 pessoas em cada função. Porque se uma fica doente, quem vai substituir? A gente cata qualquer um. Não, senhora. Tem que haver competência. Sim, não pode. Pode falar, Cirilo. Rapidinho. Desculpa, que às vezes não tem nem 10 voluntários para todas as funções. Mas depois do seminário vai ter 50. Porque vejam, obrigada. Vejam. A mediunidade é de vocês. Pediram para vir médiuns, aceitaram. Carmen, eu não lembro de nada. Porque o esquecimento é necessário. Por que é necessário? Senão, aos 5 anos você ia alardear, botar no Facebook, eu sou médium. Porque nós ainda gostamos de estarmos engalanados numa função qualquer. Nós ainda precisamos ser a cereja do bolo. Mas tem gente que não gosta de bolo. Tem gente que nem gosta de cereja. Não é verdade? Mas com certeza não são vocês. É lá em Cabo Frio. Aqui é tudo diferente. Então, se eu quero que o mundo fique regenerado, eu
não possa dizer: Jesus, regenere esse mundo, ajude o meu marido, a minha filha, que é terrível, o meu neto que está impossível. Não é assim que funciona. Cada um de nós ajuda a regenerar-se e ao mundo. Eu não posso passar o bastão, não é Olimpíada, eu não posso passar o bastão para ninguém. O bastão está comigo. Eu quero estar no pódio. Eu quero ser ouro, ou prata, ou bronze, mas eu quero ter a vanguarda. Eu falo isso assim, com muita honestidade. Quando eu estudei o primeiro livro dos 4 do Manuel Filomeno de Miranda sobre transição planetária, eu chorei muito. Eu fiquei grata. Eu não mereço, Senhor, mas eu reencarnei nesse tempo para eu evoluir, para eu transitar entre os bons e ajudar a mim e aos mais simples. Fora da caridade não há salvação. Carmen, eu dou bens, eu dou livro, eu dou uma porção de coisa, mas quando você trabalha na reunião mediúnica, ou você é médium todos os dias, todas as horas, e faz a coisa correta, você está ajudando a você primeiro e ajudando os outros. Eu gostaria muito que depois a nossa amiga, lá no futuro, escrevesse para mim e dizesse assim: Carmen, aumentou muito o número de pessoas querendo estudar mediunidade. E o Cirilo vai dizer: Você estuda mediunidade, Cirilo? Você é da reunião mediúnica? Levantou a mão para mim? Por isso que ele já quis falar bem da mediunidade. Eu entendi. Então, conceito de mediunidade, de média mediunidade. Allan Kardec, vamos lá. Marli, ela está escrevendo, eu vou ter 10 questões só para ela. Eu estou vendo. Ela está no 3º papelzinho. Vai lá. Eu vou fazer um seminário após esse aqui só para responder as perguntas. Pode ler para mim. Conceitos de médium e de mediunidade. Allan Kardec esclarece a respeito do assunto quando afirma: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Levante a mão, por favor. Quem sente a influência dos espíritos? Por que só um pouquinho que quer estudar mediunidade? É medo? Responsabilidade. Na outra reencarnação, vai ter um acúmulo. Eu falo isso com certeza, porque eu estudei isso. Você vai levar tudo que tinha que fazer na mediunidade desta reencarnação e mais a outra. Aí você diz: Carmen, não, eu já pedi a Jesus para eu ser uma grande advogada. Não vai ter tempo, só vai ser médium. Entende? Porque nós estamos fazendo o nosso futuro, a nossa próxima reencarnação. Se eu não me aprimoro aqui e deixo para me aprimorar no mundo espiritual, não é lá que eu me aprimoro, não. Lá eu tenho um conceito. Eu só sei se eu estou bem ou mal quando eu experiencio. Nós reencarnamos para experienciar. Continua, Marli, faz um favor. Já está escrevendo outra vez, ó. Eu não escrevendo. Cheguei na barra agora. Na cabeça. Essa faculdade é inerente ao homem. Não, já li essa. Não! É inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam
alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Vocês responderam certo. Agora, o que Kardec diz? Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade. Aproveitem, meus amigos. O mundo, o planeta Terra, porque antigamente falava o mundo, né? Agora é a Terra. O planeta Terra vai evoluir demais. Demais. E aqueles de nós que não nos aprimorarmos, nós vamos ficar meio excluídos. Eu estou falando sério, não é para botar medo não, é para conscientizar. Por quê? Se eu não quero ser melhor, e o planeta vai ser mais abençoado, com mais amor, eu vou ser igual a essas pessoas que eu reclamo, que nós reclamamos. Que pessoa mal educada, ladrão, pederasta. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós tivemos de ter acesso às informações do Espiritismo. Nós não sabemos onde nós vamos reencarnar. Eu adoro falar isso. Vocês acham que vão reencarnar no planeta, no Brasil? Vão reencarnar num planeta que não tenha estudado o Espiritismo para poder ajudar. Aí imagina eu reencarnando na Rússia. Não sei russo, claro que russo eu vou estudar no mundo espiritual para poder reencarnar. Não sei se vocês sabem, nós estudamos o idioma do país que nós vamos reencarnar. Mas como eu vou estudar mediunidade? Como eu vou estudar doutrina espírita? Estudar um pouco mais para ensinar aqueles russos. Claro que tem uma porcentagem de nós que vai fazer isso. Mas eles, o mundo espiritual superior já sabe quem seremos nós, que vamos nascer em outro país. Não, aí é demais, eu não quero falar isso. Senão vai todo mundo embora, eu não quero falar isso. Ainda mais que tem uma senhora ali toda bonita ali, né, de Kafka. Imagina, ela vai ser a primeira a sair. Né? Não pode ser assim, mas é verdade. Essa é uma oportunidade augusta. Eu fico tão feliz. Eu acordei 5 horas da manhã. Deixei tudo pronto. Saí de casa às 6. Orando para não errar em nada. Para mim é um louvor eu fazer isso. Claro que eu tinha outras opções. Ir para a praia, caminhar na praia, que é o caminho sempre. Ir para a minha casa espírita, dar passe, assistir a reunião pública. Mas eu fiz outra coisa. Você correu muito, hein? Saiu às 6, chegou às 8, correu muito. Não, querida. A Via Lagos não tem mais sinal. Eu não disse que eu corri muito, só disse isso. A Via Lagos não tem mais sinal. Então, naquele livro que eu falei, lindo, sempre o capítulo 5 é melhor. Você quer ler, minha amiga, aqui? Fala. A mediunidade funciona, pois, foi você, né? Instrumentos de progresso que Deus disponibiliza à humanidade. Pela mediunidade, a pessoa adquire a consciência de que a vida continua depois da morte do corpo físico, que erros podem ser corrigidos e que é possível progredir infinitamente, através das reencarnações sucessivas e das experiências adquiridas no plano espiritual.
Encerra-se dessa forma o temor da morte e o amargo sentimento de perda que, em geral, acompanha a desencarnação de entes queridos. Muito obrigada. Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade. Vamos ver a diferença? Que beleza. Ó. Mas a gente pode aumentar o volume dele. É uma questão de volume. Ele não teve empatia de mim. Então, a mediunidade é uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual. É faculdade da alma que no corpo se reveste do arcabouço de células para facultar o transe mediúnico. Neutra em si mesma, a faculdade mediúnica é instrumento para comunicar com os espíritos que a moral da criatura humana direcionará conforme a evolução espiritual em que se encontra em curso, no mesmo livro. Então, quando nós vemos pessoas que usam a sua mediunidade no dia a dia de forma errada, o que dizer a mediunidade no dia a dia? Elas não cuidam do planeta, elas jogam lixo na rua. Eu que ando muito de carro, gente, é um absurdo, você já deve ter visto, né? Voa tudo. Aquela pessoa que varre, põe tudo num cantinho e taca fogo. Nessa área aqui é muito comum. Queimar a palha seca. A preguiça é demais de pegar aquilo tudo, botar para o lixeiro carregar. Então isso é uma moral. A moral não é só você deixar de roubar, deixar de matar. É a moral no dia a dia. O que eu estou fazendo para entender que eu sou uma pessoa boa? Pessoa boa não é aquela que dá beijinho e abracinho só não. Aliás, às vezes nem é bom dar abracinho, porque a vibração é tão estranha. Não é verdade? Vocês já sentiram isso? Eu recentemente fui num local e a pessoa disse: Carmen, há quanto tempo eu não te vejo? Quando ela veio, eu vi. Eu disse: vai sobrar para mim. Jesus! Não, eu vi o que estava com ela. Me abraçou, quase me sufoca de tanta força. E o Espírito ficou aqui do meu lado. Eu disse: Senhora Maria, leva ele. Estou no trabalho. Ele foi sem querer ir. Sem querer ir. Nem todo abraço a gente recebe fluido, mas vocês podem me abraçar quando acabar. Porque estão todos bem. Né? Temos necessidade do estudo do Evangelho? Levanta a mão quem quer responder essa questão. Senhora. Eu faço o Evangelho sozinha em casa. Meus filhos são casados. Não tem fácil de usar. Os filhos são casados e só tem meu esposo ele diz que ele é ateu. Aí não tem jeito. Então eu faço sozinho, leio, faço as minhas leituras, porque para mim é importante, me fortalece. A senhora trabalha em qual casa espírita aqui da região? Eu sou daqui da Alva do Berço. Da Alva do Berço. Já que a senhora falou nisso, quem faz o culto do Evangelho no Lar, levanta a mão. Eu vou mudar para Itaipuaçu, porque aqui deve ser uma vibração dos deuses. Muito obrigada, senhora. Seguindo, o Evangelho de Jesus, o incomparável tratado de bênçãos ao alcance de todos, é uma sinfonia de superior beleza, elaborada com palavras luminosas, convidando às conversações libertadoras. Eu vi alguns livros que estavam ali, baratíssimos. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa,
que ela quer ler umas coisinhas. Aí disseram a ela que tem um livro, Violeta na Janela. Aí eu achei o livro e comprei para ela. Ela é uma jovem. Tenho medo de tudo. Era do Pará. Então, eu comprei o livro. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios. Quem acha que é carta viva? Pode ser uma cartinha, de um recadinho, vamos lá. Nós não dissemos que é uma carta de 10 páginas. É uma cartinha. É uma cartinha. É uma cartinha de bilhete. Né? É uma cartinha de bilhete. Uma carta de Cristo. Não é uma carta do Cristo, é de Cristo. Seguindo Ele. Então, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo em nós. Então é preciso que a gente estude. É preciso que a gente aprenda a ser melhor. Fora da caridade, não há salvação. É por intermédio da mediunidade, faculdade psíquica humana, que os instrutores da vida maior se comunicam conosco. Já escrevi isso, eu estou repetindo. Os reencarnados, orientando e nos estimulando ao progresso. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o livro, essa é a capa do livro, mais nova. O transe mediúnico. Nós vamos falar um pouquinho do transe para fazermos um intervalo, tá bom? Tá bom? O transe mediúnico é um estado de alteração de consciência decorrente do contato mente a mente ocorrido entre o médium e o espírito comunicante. Nós estamos falando da mediunidade que se comunica, não aquela mediunidade só de sentimentos. Tá certo? Então, nessa situação, há rebaixamento da atividade psíquica consciente a ponto de, nos transes profundos, o médium revelar um certo grau de distanciamento do que ocorre à sua volta no plano físico. Nós vamos fazer ligeiros comentários sobre como é que acontece no transe. Se depois vocês quiserem alguma coisa, escrevam, né? Porque o transe é muito complexo. É o estado alterado, ampliado da consciência. Você muda e você amplia. É como se você estivesse meio no mundo espiritual. Capta melhor as coisas. O transe mediúnico produz, então, acoplamento e interação de ondas mentais provenientes de duas fontes distintas, do médium e do espírito. Aí eu trouxe aqui um esquema que todos vocês conhecem. Eu acho que a minha pilha está acabando. Espírito com seu perispírito e seu corpo físico. Aqui é o médium, tá certo? Aqui é o desencarnado, espírito, perispírito. Então, ele pensa com o perispírito dele e o médium capta no perispírito e depois vai para o corpo físico, tá certo? Nós não captamos no corpo físico. Então, quando eu disse que você enlarguece na reunião mediúnica, você está com um processo de equilíbrio, então o seu perispírito se expande e aí há um acoplamento do perispírito do médium com o espírito. Agora, aquele médium que brigou na casa, que chutou o cachorro, falou mal do vizinho, foi pro WhatsApp e disse: olha, vou te contar uma fofoca espírita. Ele chega na reunião, não tem como ele expandir o seu perispírito. Prestem atenção. Ele vai estar plugado na carne com todos esses pensamentos. Como é que ele vai receber o espírito? Aí ele diz assim: olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Não recebi nada. Não recebeu nada porque não estava pronto para receber. Não estou
culpando, eu estou alertando. O ideal é que no dia da reunião mediúnica, eu digo assim, se eu trabalhasse todos os dias na reunião mediúnica, eu era a irmã Dulce, eu saí da reencarnação irmã Dulce, porque aquele dia é o dia que pode o mundo cair, que eu estou zen. Eu não consigo fazer outros dias, mas naquele dia eu consigo. Porque eu não quero sair do meu padrão vibratório. Porque eu não posso atrapalhar os espíritos de quererem ter que tirar algumas coisas que eu vou levar. E não consegue tirar tudo. Então é preciso que o médium nesse dia, ele seja melhor. O ideal é que a gente seja todos os dias da semana. Se a gente não pode, escolha o dia da prática mediúnica. Carmen, não trabalho na prática mediúnica. Então escolha o dia do Evangelho no Lar. Eu não faço Evangelho no Lar. Escolha o dia melhor. Não, Palestra. Acontece o seguinte, o dia melhor não pode ser o dia quarta-feira que tem jogo do Flamengo. A pessoa diz, olha, eu vou fazer culto evangelho lá quarta-feira, 9 horas da noite. Bobagem! 10 horas, não faça. Escolha o dia que a casa vai estar mais equilibrada. Gente, você pode escolher qualquer dia. Os espíritos é que têm que saber qual o dia que você vai sentar, qual o dia que você vai ter equilibrado, qual o dia que você vai buscar as inspirações para o dia a dia. E aqui nós trouxemos os centros de força. Os 3, 6, 7, os 7 de André Luiz. Claro que vocês vão dizer, mas Carmen, a gente não tem um centrinho de força na mão? Vários centrinhos de força. Eu dou passe, mas o fluido não sai, não começa na minha mão. O fluido começa aqui, no coronário. Certo? No coronário. Então, André Luiz trouxe para nós os 7 principais. Carmen, eu estudei da Kundalini, esquece. Isso é uma informação extra. Fica com André Luiz. As pessoas dizem assim, disseram isso para mim ontem, Carmen, você viu esse livro assim, assim? Eu disse, não. Como você não viu? Eu disse, estou reestudando André Luiz outra vez. Por quê? Porque eu não aprendi. Tem muita novidade que não serve para nada. Se a gente estudar o básico, qual é o básico? André Luiz é básico? É. Manuel Floriano de Miranda é básico? É. Agora, antes de tudo, tem que estudar Kardec. Alguém falou alguma coisa? Que é o básico do básico. É o básico do básico, acabou. Mas, Carmen, quando eu abro o livro Céu e Inferno, quando eu abro o livro dos médios, eu tenho um sono. É médium. Está recebendo influência dos espíritos. Vejam, aí você tem que saber, eu sou médium. Eu estou sendo acossado pelos espíritos. Não é verdade? Aí você diz, não sei o que está acontecendo comigo. A sua mediunidade, querida. Estuda para desenvolver, ampliar. Não é desenvolver, a gente não usa esse termo. Para ampliar. Então, como o trânsito se estabelece? Começa pelo estabelecimento de um certo grau de afinidade fluídica, diz Kardec. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluidas ou fluídicas entre o médium, entre ele e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente. É a segunda vez que eu coloco isso. Eu repito, eu aprendi com Kardec. Kardec, no livro dos médiuns, ele repete várias coisas de outra maneira, não é verdade? Então, é da internet. Aliás, do tio Google, não é da internet, é do tio Google, né? Então, aqui é uma médium. O perispírito do médium se expande. Ele deve ser desse tamanho e expandiu. O que é expandir? Nós deveríamos de estudar um pouco sobre perispírito para ver as funções, a expansibilidade dele. Diz que Chico Xavier era quase 1 quilômetro.
de Jesus. Quando a gente estuda os evangelhos, quando a gente estuda o Sermão da Montanha, eu fico enlouquecida, meus amigos. Jesus sobe naquele montinho, que não é uma montanha, é um monte, e ele fala para 5.000 pessoas. Sem microfone, claro. Eu ainda tive que trocar o microfone, para falar assim, 5 metros. Então, vocês imaginam a abrangência. Quando Jesus falava naquele montinho, pegava lá o mar de Genezaré ou Tiberíades. Ia na Palestina inteira. Ia lá no sul. Ia lá na Judéia, no Templo de Jerusalém. E as pessoas não sabiam o que acontecia. Estavam mudando, estavam chorando. Acoplamento psíquico de Jesus, o médium de Deus. Desculpe. Então, aqui é o espírito, o perispírito do espírito comunica também se expande. A gente não sabe quem expande mais, tá? Não me pergunta porque não tem escrito isso. Se é do médium ou do espírito. O perispírito do espírito já é grande, né? Já é espírito, mas ele tem que querer. Veja, quando você quer, você expande. Tá certo? O seu sentimento de querer já dá expansão. Então, o espírito transmite sua vontade ao médium. Uma atmosfera fluídico perispiritual comum é formada. E acontece aqui, Acontece aqui. Qual a duração do transe? Vou fazer agora uma pergunta que eu deixei para essa hora. Quem é médium psicofônico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é médium doutrinador? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa jovem aí, você é que tipo de doutrinador? 7. Você é também? Ela só coçou a cabeça, eu já queria que fosse um dedinho. Então vejam, é pouco doutrinador. É fácil ser doutrinador? Não. É fácil ser médium? Não, mas é mais fácil. Porque a sua mediunidade já está em você. Você tem que educar. Mas o doutrinador tem que estudar. Porque ele nunca aprendeu a doutrinar. Certo? Você não sabe. Então, a duração do transe pode ser rápida e imperceptível. E pode ser prolongada. Isso não quer dizer que aquele médium que custa receber o espírito, ele não é bom, não. Olha, gente, eu nasci médium, sofri muito quando era pequena, né? Minha mãe tinha que me levar para rezar, porque ela não era espírita, ela era católica, porque senão eu não dormia. E trabalhei sempre em reunião mediúnica. O que acontece? Às vezes, o médium custa mais a expandir o seu perispírito e a captar a mensagem. E o outro tem mais facilidade. Não se pode comparar. Cada mediunidade é especial para aquela pessoa. Não existe duas mediunidades iguais. Existem um pouco parecidas, mas não existe igual. Interação fluídica do perispírito durante o transe mediúnico. Eu fiz uma pergunta aqui que eu acho que muitos de vocês já fizeram e fazem. Esse pensamento é meu ou do espírito? Estou na reunião mediúnica. O pensamento é meu ou do espírito? Será que eu falo ou não falo? Já passou isso na cabeça de vocês? Muito. Mas veja, se eu não estava pensando naquele assunto, não é meu. Se eu não estava pensando no bombardeio da bola, se eu de noite fiquei até de madrugada, vendo aqueles filmes de sangue, é o processo químico. Veja, mas eu tenho certeza
Ninguém fica vendo esses filmes. Ninguém. Até as pessoas que estão ouvindo lá da minha pergunta. Entendeu? Ninguém tem isso tudo. Porque deve do tamanho. A dor de conta na Tereza, esse filho ela a liga da minha os motivos é isso aí. Por que eu levei para campo? Gente, eu quando era nova, eu adorava ler. Derrubei tudo dela. Aí, fui espírita. Tem todos os livros. Falei, eu quero saber daquela loucura toda. Se eu tenho tempo, eu vou estudar Jesus. Eu priorizei coisas. Nós temos que priorizar. Nós temos o tempo de Deus. Não podemos ficar acusando o tempo de toda maneira. Que vamos desencarnar. Carne, eu com 100 anos. Com 100 anos a gente esquece tudo que deu. Então, o Franco não esquece. Ele tem uma corrente de espírito. Ele tem uma corrente de espírito ajudando ele. Como eu só tenho um dia, coitado de mim, tá certo? A minha caixa craniana vai esquecer. Já estou esquecendo de uma memória absurda. Porque eu também vou bem no campo da bola. Olha como eu olho para mim. Cara, você não está perdendo. Você está usando para outras coisas. Se a gente tem coisa que a gente não comenta mais, a gente puxa relembrar, não é verdade? Porque tem outras coisas em cima daquela. Durante o trânsito muito surge, vou ir devagar, surge no mundo íntimo do médio, percepções, tentações e construção de ideias, decorrentes da ação da DD, uma força externa, que a mente como um todo representador. Então eu não tenho que me preocupar. Se eu me preparei para aquela mensagem, não é minha. Agora, eu concordo. Escreve aí, Maria de Nazaré. Todos nós, eu posso afirmar hoje, todos nós que estamos aqui, somos médicos com um grau muito grande de consciência. E assim que nós ficamos para sabermos o que nós estamos falando. Está falando baixo. Aí o Espírito diz, Jesus. Eu vou escrever Jesus? Não. Eu vou escrever o Espírito. Eu não vou escrever nada. Eu já escutei assim na reunião mediúnica. Em Cabo Frio. Então, uma avaliação no final. Olha, tenho certeza que era doutor Bezerra. Mas não escrevi. Não queiram ficar envaidecidos de dizer por aquele espírito. Porque o mundo espiritual interior vai apontar no mundo. Você acha? Entendem isso? Eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer. Podemos sentir os frutos dos espíritos? Sim, gente, por favor. Sim! Se todos nós somos médicos, nós podemos sentir. Dizer se o espírito é bom ou é mal, tá certo? Quem respondeu? Tá certo? Porque eu, quando estou perto de alguém que começa a me sentir mal, eu vejo aquela pessoa
Não está bem, não é verdade? Na reunião mediúnica tem que ser a mesma coisa. Enquanto a considerar a qualidade coletiva, harmônico dos espíritos superiores, desarmônico nos outros espíritos. Então o médium tem que saber disso. 5 quadros da manifestação mediúnica. Percepção do fluido, percepção. É o médium psicofônico, psicográfica, vou lá, e chega. Não precisa fazer assim. Não precisa fazer aqui. Aquelas palminhas espíritas. Não precisa ter na mesa. Mas isso. Você o espírito não quer falar. Eu sinto se é homem ou se é mulher. Preste atenção. Quando acaba, você pergunta: o que é esse espírito? Ah, não sei. Pode passar. Pode gravar. A aproximação contato e confiança. Eu vou fechar aqui para dar o intervalo. Não, nós temos as frequências cerebrais. A frequência que eu estou é essa daqui, ó. É delta. Eu estou falando. Se eu tivesse essa última delta, eu estava tendo um rio dobrado. Então, nós temos, eu trouxe 4 níveis de vibração. A primeira é do dia a dia. Eu tenho que ser delta para poder falar. Mas para a gente trabalhar na reunião mediúnica, no trabalho legal, temos que ser em alto. Vou fazer a prece. Se eu fizer a prece certa, Senhor Deus, graças a Deus. Muito obrigada. Tem gente que faz assim, tem. E fala, não, você tem. Agora também não tem. Tá aqui. Certo, para passar para a aula. Está vendo também. Tem aqui a testa. Um dia na semana a gente tem que estar em terra para resolver os problemas. Naquela meditação. Quando estamos meditando, não precisa fazer nada disso. Jesus diz: entra no seu quarto, a vibração do seu sentimento, e converse com você. Descubra por que você está fazendo. Agora, o delta é aquele que tem sono sexual. Vamos tentar recobrar uma coisa que vai trabalhar. Quem está em beta, ativo o tempo inteiro, não resolve o problema. Aí já eu só não sei. Eu tô com esse problema. Não, tudo bem? Pode entender para mim? Obrigada.